Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis. Estamos aqui para mais um vídeo do Portugal em Minutos, né? A série que traz notícias não só sobre o mercado imobiliário aqui de Portugal, como também traz informações relevantes e interessantes sobre o país de uma forma geral. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o aumento dos preços, né? O aumento do valor dos imóveis, do metro quadrado aqui em Portugal durante a pandemia. Como que se deu, o que aconteceu, quais são os valores e tudo isso logo depois da vinheta. Então bora lá! Então pessoal, como eu falei na chamada, os preços das casas para comprar aqui em Portugal, né, o preço de um imóvel subiu em média 7,4% nos últimos 12 meses. Isso já considerando os dados de junho de 2021 e o mesmo mês do ano anterior, né? Ou seja, são 12 meses completos, tá? Isso é um aumento bem salgado, né? Frente às baixas de preço que a gente esperava ou que muita gente esperava por causa da Covid-19. Quem acompanha o canal do Oliveira Imóveis, o Portugal em Minuto, já sabe que eu sempre defendi que os preços continuariam a subir. Eu nunca acreditei nas baixas gigantescas de preço, apenas uma ou outra oscilação, tá? Segundo uma matéria do Idealista, no final deste mês de junho, comprar uma casa tinha um custo de 2.224 euros por metro quadrado. Isso a nível nacional, beleza? Só que essa subida dos preços não parou, tá? A gente viu esse aumento nos últimos 12 meses e a gente já percebeu também um aumento no último trimestre na casa de mais 2% face ao trimestre anterior, ou seja, os preços continuam a subir e eu não acredito que eles vão parar, por enquanto não, tá? E uma questão, onde esses preços mais subiram? Respondendo já uma das perguntas lá do início do vídeo. Falando em questões de regiões, eu separei por regiões e por estados, tá? Por regiões, o maior índice de crescimento foi para a região centro, com 10,5%, seguida justamente da região norte, com mais 8%. Então, região central com 10,5%, região norte com 8%. Daí tivemos depois o Algarve com 5,5%, Lisboa com 4,9% e a região do Alentejo com 1,5%, ok? Vale uma observação aqui, turma, para a questão do aumento. Na minha opinião, o crescimento maior na região central deve-se justamente ao quê? Pela subvalorização da própria região. Lisboa, que ficou com a segunda menor valorização, deve ao mesmo fato. Não ao mesmo fato, é justamente o contrário. Ela já se deve pela supervalorização. Lisboa já é valorizada demais, então a taxa de crescimento é um pouquinho menor. Uma região que ainda é muito barata, a taxa de crescimento fica muito alta, né? Então tem essa relação em comparação, porque que o centro cresceu tanto e Lisboa cresceu só um pouquinho, mesmo sendo Lisboa a grande procura, né? O metro quadrado em Lisboa, para a gente ter uma ideia, é de 3.145 euros, conforme essa pesquisa, diferente dos 1.900 da região norte ou 1.147 da região central, ou seja, a região central quase 3 vezes mais barata do que a região de Lisboa, tá? Se a gente mudar a perspectiva para nível de distrito, ou seja, estado, né? Lembrando, distrito é estado, concelho é cidade, a gente mudando para estado, Aveiro teve o maior aumento com 14,7%, Vila Real com 12,2% e em terceiro lugar no pódio, Braga com 11,7%. Isso a nível de estado, tá? Braga com um aumento de 11,7% no metro quadrado. Uma segunda questão é que eu estou desconsiderando nessas falas minhas as ilhas, tá? E por que eu estou desconsiderando? Porque eu não trabalho nas ilhas, então eu não tenho know-how, eu não tenho conhecimento para falar demais
sobre essas regiões. Eu poderia só falar aqui sobre dados, mas se alguém quiser me perguntar alguma coisa depois, eu não teria como informar isso, tá bom? Ou seja, para quem deseja migrar para Portugal, gente, na minha opinião, e eu sempre falo na minha, porque eu gosto de deixar isso bem claro, né? A gente deve atentar que Portugal ainda continue em voga e mesmo os preços subindo, ainda é uma boa opção, tá? Por quê? Não vejo futuro no país, Brasil, infelizmente. A gente teve um alívio agora com a questão do dólar e do euro, que caiu frente ao real, né? É previsto, inclusive, novas quedas, tá? Por causa da taxa Selic, que o Banco Central, com a reunião com o Copom, já adiantou que vai voltar a subir as taxas da Selic, e isso vai fazer com que os preços do dólar e do euro caia frente ao real. Mas, a longo prazo, a gente ainda tem um cenário muito complexo, muito conturbado. E isso por quê? Porque o país Brasil é um país emergente, é um país ainda, como a gente aprendeu na época da nossa escola, né, em desenvolvimento. E isso traz o quê? Muita instabilidade. Qualquer notícia externa, e quando eu falo externa, não quero nem dizer externa ao Brasil, mas sim externa à questão financeira, qualquer notícia que não seja do ramo financeiro já afeta o ramo financeiro. Um grande exemplo disso, a política. A política no Brasil, ela corrói literalmente o sistema financeiro do Brasil. Qualquer notícia de CPI, de Lava Jato, qualquer coisa, mudança de presidente, ano que vem é ano de eleição, se entrar esquerda, se permanecer direita, se entrar centro, qualquer coisa que entrar vai gerar um reboliço gigantesco na política brasileira, e isso pode fazer com que o euro e o dólar disparem novamente. Pode fazer cair? Pode. Não estou aqui para poder fazer terrorismo, não, pode. Mas as chances são altas de cair? Não. Infelizmente não é a verdade. As chances de cair são muito pequenas. Então, infelizmente, a gente tem um cenário de instabilidade com o Brasil e que, na maior parte do tempo, os números podem voltar a subir ao invés de cair. E isso torna-se o perigo para o Brasil, para quem pensa, quem deseja, quem sonha em sair do Brasil e mudar para outro país, quer seja Portugal, quer seja outro, né, país de qualquer continente que seja. Quando eu dou essas informações, eu trago no título, né, Portugal, eu falo que é um minuto de informações sobre Portugal, sobre o ramo imobiliário, mas a minha visão é de ainda ajudar quem deseja migrar de país, dar informações para ajudar no planejamento, seja para Portugal, seja para qualquer região. E é importante a pessoa se planejar e se preparar dessa forma. Eu atendo muita gente aqui que não vem do Brasil especificamente. Eu atendo muita gente vindo dos Estados Unidos, muito venezuelano, alguns chilenos, atendo alguns chilenos. E é muito comum nesses casos, tirando o americano, é claro, é muito comum nesses casos a pessoa já ter o capital dela grosso, digamos assim, em dólar. Coisa que é raríssima, raríssima, raríssima com o brasileiro, né? O brasileiro tem toda a economia dele, o capital dele em reais. E por uma moeda que é tão frágil quanto o real, isso é muito perigoso. E hoje, eu falo hoje, né, no sentido atualmente, eu percebo isso com uma clareza muito grande que quem está no Brasil ainda não percebe. É um risco, é um erro para quem tem um dinheiro guardado de uma grande quantidade, digamos assim. Pode ser já uma caixinha assim, mas já é um dinheirinho ali bom. O ideal é dolarizar esse dinheiro, é pôr ele em dólar, é pôr ele em euro, porque a moeda do Brasil, o real, é uma moeda que é frágil. Não estou aqui para falar mal do Brasil, para cuspir no prato que comeu, gente, longe disso. Eu estou aqui para tentar dar informação, tentar ajudar. E ter esse dinheiro em real é muito perigoso, porque realmente você fica à mercê de uma oscilação que, entre aspas, não é do seu dia a dia. Né? Você teve aí um problema com
com CPI, bum, dólar dispara. Você teve um problema com Lava Jato, bum, dólar dispara. Ah, aconteceu um acidente com a Vale do Rio Doce e aí a exportação do Brasil ficou prejudicada, bum, dólar sobe. Então, cenários que teoricamente não fazem parte do seu dia a dia te atrapalham. Então, o ideal é você ir tendo essas economias e ir salvando elas em outra moeda que seja mais forte. Dólar e euro, nesse sentido, fazem muito bem. Dólar para quem está pensando em ir para os Estados Unidos, euro para quem está pensando em vir para a Europa. E aí sim entra o projeto do Giovanni, o Chaves na mão, a Oliveira Imóveis como um todo. Por quê? Se você está pensando em deixar o dinheiro dolarizado ou em euros aqui na Europa, o melhor cenário é imóveis. Aí sim entra o Giovanni com essa informação. Por quê? Poupanças aqui não rendem quase nada. É literalmente só guardar o dinheiro. Então você tendo um imóvel, você está investindo e está colocando esse dinheiro para gerar receita, gerar patrimônio, porque você pode comprar e automaticamente no dia da escritura você já pode de novo anunciar ele para alugar, para poder gerar renda com aquele valor. Então você compra o imóvel e automaticamente a pessoa que alugar ele começa a pagar as prestações para você, porque a prestação vai ser menor do que o valor da prestação, né? O valor do arrendamento é menor que a prestação. Então você compra com o dinheiro da entrada e praticamente o restante, quem vai te pagar o imóvel é o seu inquilino. Então é uma ótima forma de você deixar o seu capital protegido numa moeda forte e ainda produzir dinheiro com esse capital. A gente está tendo aqui esses aumentos de valores dos imóveis. Não acho que vão terminar, eu não acho que eles vão cessar, eles vão continuar ainda. Saiu um estudo há umas 2, 3 semanas atrás, se a gente estava vivendo uma bolha. Curiosamente, esse estudo tem umas 3 semanas, eu já falo isso já há pelo menos uns 6 meses no meu canal, que Portugal não vive uma bolha, e o estudo saiu tem umas 3 semanas e confirmou essa minha opinião. Não vivemos uma bolha. Lisboa, que tem o metro quadrado mais caro de Portugal, mais de 3.100 euros o metro quadrado, é considerado aqui entre todos os portugueses e tudo mais caríssimas, não ficou nem na top 20 das cidades no mundo inteiro que estão com preços considerados de bolha. Pra você ter ideia, Lisboa não ficou nem no top 20 das cidades mais caras, sendo consideradas bolhas imobiliárias. Lisboa ficou de fora dessa lista. Portugal, a nível mundial, aparece na posição no ranking de número 12. Então tem 11 países que estão no risco, na iminência de entrar numa bolha imobiliária, e Portugal ainda está na 12ª posição. Ou seja, a gente ainda está num cenário completamente, como eu já aviso há quase um ano, pelo menos 6 meses, a gente está num cenário apenas de ajuste diante de demanda. A gente tem uma alta demanda com pouca oferta de produto e por isso os preços subiram. Mas os créditos habitacionais, eles são dados de forma muito coesa, de forma muito estudada pelo banco, e por isso eu não considero que seja uma bolha, porque o fato de como o empréstimo é concedido pelo banco é um fator primordial na análise do crédito ser um crédito de bolha ou não. Isso na opinião do Giovanni, beleza? Então, para quem ainda quer investir, quem quer ver Portugal como uma segunda opção de moradia, ou até mesmo para se dolarizar, para se resguardar financeiramente com euros, com capitais estrangeiros, Portugal é uma opção e os imóveis aqui é mega interessante para isso. Gente, para finalizar, agradecer todo mundo pelo carinho, nos seguiu até aqui, até o finalzinho do vídeo. Temos nesse mês de julho promoção de novo no site, 5% de desconto no projeto Chaves na Mão para todo mundo que contratar a gente agora no mês de julho. E quero, acima de tudo, de novo, sempre pedindo, deixem nos comentários os assuntos, os tópicos que vocês gostariam que a gente conversasse, beleza? Eu adoro receber esses feedbacks para dar a partir daí gerar o conteúdo para vocês. Bora fazer isso?
coloquem no comentário o que vocês gostariam que a gente falasse aqui. Além disso, deixe seu joinha, o joinha ajuda muito o canal, ajuda bastante a gente espalhar essas informações para mais pessoas. Se você já curtiu, compartilha o vídeo também, isso é importante. E, acima de tudo, espere para os próximos, porque vem mais conteúdo por aí, beleza? Brigadão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!